Oi, pessoal, agora vamos responder a questão 28. Se a função quadrática a maiúsculo de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c reais com a diferente de zero, aí no caso, se essa função representa a área do retângulo ABCD a seguir, qual é o valor da soma 2a menos 3b mais c? Vamos lá. Aqui a pessoa que fez deve ter esquecido de colocar os vértices, mas vamos colocar, tá? Digamos que aqui seja A, B, C e D. Tudo bem? Só por questão de organização mesmo. E vocês notam que essa figura que ele falou é um retângulo, tá? E aqui a gente deve recordar qual é a área do retângulo. Aí a gente sabe que a área do retângulo, vou simbolizar pela letra A maiúscula mesmo, tá? Só cuidado para não confundir esse A maiúsculo com esse A daqui, com esse A daqui, certo? Esse que eu estou colocando é exatamente a área. Então a área do retângulo sempre vai ser o quê? O comprimento do retângulo vezes a largura, certo? É isso que a gente tem. E agora a gente tem que identificar quem é o comprimento do nosso retângulo, que é exatamente 4x mais 8, e quem é a nossa largura, ou altura, se vocês preferirem. É 4 menos 5x, tudo bem? Então, só recordando, esse cara aqui é o comprimento e esse cara aqui é a largura, certo? Então vamos lá. Continuando aqui, então a gente tem que a área vai ser o comprimento. Aí quem é o comprimento? Eu vou colocar isso aqui entre parênteses porque tem uma expressão, tá? Então vai ser 4x mais 8 e a largura vai ser outra expressão, 4 menos 5x. Tudo bem? Sabendo disso, a gente continua. Vamos calcular a área dessa coisa, certo? Então aqui, se vocês notarem, a gente tem que a área vai ser igual ao quê? Aqui a gente deve recordar que vamos aplicar a distribuição do produto com relação à soma. Aqui ó, vai ficar 4 vezes 4x vezes 4, depois 4x vezes menos 5x, depois 8 vezes 4 e depois 8 vezes menos 5x. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Primeiro 4x vezes 4. A gente tem que 4x vezes 4 vai dar exatamente o quê? 16x, certo? E depois a gente tem 4x vezes menos 5x. Como a gente tem uma multiplicação de números com sinais diferentes, a resposta de cara já é negativa, certo? E 4 vezes 5 isso dá 20. X vezes x é exatamente x ao quadrado. E depois a gente tem mais 8 vezes 4. Isso vai dar exatamente o quê? 32, certo? Então, continuando, agora a gente tem 8 mais 8 vezes menos 5x. Aí, novamente, a gente tem uma multiplicação de números com sinais diferentes, então a resposta é negativa. E 8 vezes 5 só vai nos dar 40. Mas 40 o quê? 40x, certo? Então, vamos agora organizar. Vou dar prioridade em colocar o x ao quadrado na primeira parte da situação. Então, aqui a área vai ser igual a menos 20x ao quadrado. Aqui, se vocês notarem, temos 16x e aqui menos 40x. A gente já pode resolver, certo? Se vocês quiserem. Aí, vou colocar a conta aqui do lado mesmo. A gente tem 40 menos, só deixa eu mudar essa cor. Temos 40 menos 16, certo? Ah, mas eu não quero fazer isso agora. Então tudo bem, vamos agrupar. Então aqui eu ficaria com mais 16 x menos 40x mais 32, certo? E agora a gente vai resolver isso aqui. Tudo bem? A gente tem 16x menos 40x. Então a gente subtrai e repete o sinal do número maior, certo? Então aqui eu passo a barra e a gente resolve. Isso aqui vai ficar 4 e aqui 2, certo? Então 24. Continuando, eu tenho que a área desse nosso retângulo vai ser dado por 20x ao quadrado menos, para que a gente subtrai e repete o sinal do número maior em módulo. Isso aqui vai ficar menos 24x mais
32, certo? E essa daqui é a nossa estrutura que simboliza a nossa área, certo? A área do nosso retângulo, tudo bem? Aí daí a gente tem que recordar um detalhe. Aí que detalhe seria esse? É exatamente a forma canônica ou a forma algébrica da equação do segundo grau, ou função do segundo grau, se vocês preferirem, certo? E se preferirem mais ainda, vocês podem comparar exatamente com a função que ele nos deu aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui abaixo só para vocês fazerem uma comparação e vou simplesmente mudar essa posição aqui desse A, tá? Porque se vocês perceberem, essa expressão aqui, ó, ela está escrita em função de x. Então, eu poderia simplesmente dizer que aqui eu estou escrevendo a área em função do x, certo? Só deixa eu ajustar isso daqui. Tudo bem? Poderia fazer isso? Poderia. Só por questão de visualização, certo? Então, a área escrita em função de x é exatamente essa estrutura aqui, ó. Aí, se vocês fizerem a comparação com a função que ele deu, vou colocar aqui abaixo, a x, ali ele disse que era a função apenas, tá? E essa função representava exatamente a área do nosso retângulo, que foi exatamente o que a gente achou aqui, certo? Só estou fazendo o que ele já disse, tudo bem? Aí agora a gente vai comparar. Aqui a gente tem o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se vocês notarem, ó, quem é A? É o cara que acompanha x ao quadrado. Então, A vai ser exatamente quem? Esse menos 20, certo? Aí, quem é B? É exatamente quem ele nos deu, que acompanha x, ó, menos 24. E quem é C? É exatamente o cara que sobrou, que é 32. Tudo bem? Sabendo disso, agora a gente simplesmente vai posicionar quem é quem. Vou fazer isso aqui abaixo mesmo. Aqui a gente tem o quê? Que A é menos 20, a gente descobriu fazendo essa comparação. Que B é menos 24 e que C ele é exatamente 32 ou mais 32, do jeito que vocês preferirem, certo? É isso que a gente tem. Tudo bem? Para esses valores. Ah, não vou precisar resolver nada não. Você vai precisar resolver apenas o que ele pediu aqui, ó. Ele pediu o valor dessa soma aqui, ou seja, dessa expressão, certo? Então, vamos lá. Cadê? Vamos lá. Então, só repetindo essa expressão aqui, tá? Eu tenho 2A, ou 2 vezes A, se vocês preferirem, menos 3 vezes B, ou 3B, mais C. E agora a gente vai substituir. Aqui eu tenho 2 vezes o valor de A, só que o valor de A a gente acabou de descobrir que é quem? Menos 20. Então, vou botar isso aqui entre parênteses, certo? E continuamos. Aqui temos menos 3 vezes, aí vezes quem? B. Quem é o valor de B? A gente já acabou de ver que é menos 24. Então, aqui entre parênteses, menos 24. E a gente continua, mais o valor de C. Só que quem é o valor de C? É exatamente 32. Então, mais 32. E daí a gente continua, né? Aqui eu tenho 2 vezes menos 20. E aqui eu tenho menos 3 vezes menos 24, certo? E daí a gente lembra a, a ordem, só por questão de recordação, tá? A ordem para resolver expressões numéricas. Primeiro a gente resolve o quê? Potências ou raízes. Como aqui não tem, a gente passa para o segundo nível, que é multiplicação ou divisão. Aí aqui, se vocês notarem, a gente tem exatamente o quê? Duas multiplicações, certo? Podemos resolver as duas? Podemos. Tudo bem? E, por fim, o que a gente tem? Somas ou subtrações, que é o que vai sobrar no final das contas aí. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes menos 20, a gente já pode perceber que isso aí vai nos dar o quê? Menos 40, certo? Então, vamos lá. Temos aqui menos 40. E agora, quanto é menos 3 vezes menos 24? Vou fazer essa conta aqui do lado, certo? Então, aqui temos o quê? 24 vezes 3, certo? Lembrando que, como eu estou multiplicando números com sinais iguais, a resposta é positiva. Então, aqui mais, certo? E a gente faz essa multiplicação. 3 vezes 4, isso vai dar 12, sobe 1.
3 vezes 2, isso é 6, mais 1, 7. Então, temos 72 como resultado dessa multiplicação aí. Tudo bem? Então, aqui, 72. Então, aqui fica mais 72. E a gente repete o mais 32. Agora, a gente vai resolver, como está todo mundo aqui na mesma prioridade, a gente tem soma aqui e soma, certo? Vamos resolver da esquerda para a direita. Então, aqui, quanto é menos 40 mais 72? Aí, vamos fazer a conta, certo? No caso, aí a gente subtrai e repete o sinal do número maior, ou do número maior em módulo. Se vocês notarem que é um número maior, 72, e ele é positivo. Então, nossa resposta vai ficar positiva. Fazendo essa conta, vamos usar exatamente isso que está aqui, tá? Eu posso usar o 72 que está aqui e subtrair o 40, certo? Então vamos lá, menos 40. E fazendo essa subtração a gente tem o quê? De 0 para 2 é 2, 4 para 7 é 3. Então temos 32, certo? Então isso aqui vai nos dar 32 positivo. Tudo bem? Deixa eu mudar essa cor. 32. Aí vamos ter o quê? 32 e eu vou repetir o cara que está aqui, ó, que é exatamente mais 32. Aí quanto é 32 mais 32? Já escutei a resposta daqui. Mas se vocês notarem, aí eu posso colocar aqui, tá? Caso você tenha dúvida para somar, 32 mais 32 a gente soma normalmente. 4, 6. Ou seja, isso aqui vai nos dar o quê? 64. Como resposta para a nossa expressão que ele pediu na questão aí, certo? Ou seja, o que que vai acontecer? O nosso gabarito vai ser exatamente o item o quê? O item E, certo? E com isso a gente termina mais um vídeo. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.